partir desse momento eu estou gravando a aula, tá? A partir desse momento eu estou gravando a aula aqui. Vamos lá. Deixa eu aproveitar e perguntar um negócio aqui. Quando tá na filmagem e eu tô abrindo o chat, vocês verificam se o chat do Zoom aparece na filmagem ou não aparece? 10.000 anos. Como assim, Léo? É que, tipo assim, eu tenho um chat aqui para verificar dúvidas de vocês, né? Daí eu fico perdido, né? Porque eu tenho que manusear a ferramenta, manusear o mouse, manusear o chat. Ah, entendi. Por isso que às vezes eu demoro a falar alguma coisa ou responder alguma coisa que eu estou verificando o chat. E não aparece para vocês. Ah, legal, bom. Pensei que. Porque se o chat aparecer, atrapalha demais a visualização da aula. Mas beleza, então. Pessoal, então nós estamos nesse módulo aqui de pescoço, né? Pescoço, que é a região situada aí entre a base da cabeça e a região da clavícula, né? E do manubro do externo. Então, toda essa região aí, né? Compondo aí pelas vértebras cervicais, elas denominada aí o pescoço, né? E dentro dessas estruturas, dentro da estrutura do pescoço, a gente vai estudar algumas coisas no que diz respeito aqui a algumas vísceras e estruturas musculares, e a gente começou a falar aqui da faringe e laringe. A gente discutiu sobre a função de cada uma dessas estruturas aqui, comentamos que a função da faringe, ela se estende tanto do ponto de vista do sistema respiratório quanto do sistema digestório, né? Então ela serve como passagem do ar, bem como, né, controle aqui da pressão intracraniana por meio do ósseo faríngeo da tuba auditiva, né, que faz esse controle da pressão intracraniana pela orelha externa, tá? Perdão, pela orelha média. E verificamos também que ela auxilia aqui na passagem do bolo alimentar, né? Ela conduz o bolo alimentar para a região do esôfago. Nós verificamos que ela é um órgão que se estende aqui, né, da base do crânio e vai até mais ou menos a sexta, início da sétima vértebra cervical. Perdão, vai até a região de C4, tá? Início da quinta vértebra cervical. E nós verificamos alguns órgãos que se relacionam aqui com ela. A gente verificou também que ela é dividida em né? Três porções. Nós temos aqui a região superior, a nasofaringe, tá? Ou região nasal da laringe, a região da orofaringe e a região da laringofaringe, também conhecida como hipofaringe, tá? A gente viu as peculiaridades da região, verificamos algumas estruturas, né, como no caso aqui da nasofaringe, a gente verificou a estrutura do toro tubário, as pregas que estão envolvendo ele anteriormente, posterior, né, nós temos aqui a prega salpingo-palatina e a prega salpingo-faríngea. Verificamos que aqui, então, seria a estrutura do ósseo faríngeo da tuba auditiva, né, e esse ósseo está recoberto por essas estruturas que eu acabei de comentar. Superiormente, aqui na base do crânio, no caso seria o teto aqui da nasofaringe, nós verificamos essa estrutura aqui, né, a tonsila faríngea. Nós verificamos também que existe um espaço entre essa prega salpingopalatina e a parede posterior da nasofaringe, que dá-se o nome de recesso faríngeo, tá? Além disso, nós vimos essa elevação aqui, que seria o tórax faríngeo, tá? Ou a crista do músculo levantador do véu palatino. Na orofaringe, a gente verificou algumas estruturas também, o arco palato-glosso, nós verificamos, aqui não vai dar para verificar, mas nós verificamos aqui as pregas, né, as pregas glossoepiglótica mediana, glossoepiglótica lateral, valéculas, né, que são estruturas compartilhadas aí entre a parte faríngea da cavidade oral, né, e a região aqui da orofaringe como um todo. Nós verificamos também aqui, ó, na região da laringofaringe, que se estende aqui do ápice da cartilagem epiglote até a margem inferior da cartilagem cricóidea, algumas estruturas. Nós vimos essa prega aqui, ó, salpingofaríngea,
nós verificamos essa pequena abertura que nós temos aqui, que na verdade é um espaço que a gente tem entre as cartilagens e a parede lateral da faringe, que é o recesso piriforme, ok? Basicamente aqui foi isso, e da função, né? E a função aqui da região. A gente verificou também a musculatura, tá? Os músculos que são divididos aí em constritores e elevadores, tá? Então nós temos aqui os circulares externos e os longitudinais internos. Né? Os circulares externos compreendem aqui o músculo constritor superior, constritor médio e constritor inferior da faringe. E nós temos aqui os músculos que são os longitudinais internos, que no caso que seria o estilo faríngeo, esse músculo localiza aqui na face medial do processo estiloide, né, e se insere aqui entre o constritor superior e o constritor médio faríngeo. Nós verificamos aqui o músculo salpingo-faríngeo, né, inserido aqui na borda posterior da cartilagem da tuba auditiva e se insere aqui na estrutura do músculo palato-faríngeo. Esse músculo palato-faríngeo, que faz parte, né, forma a estrutura do arco palato-glosso, ele tem uma origem na estrutura aqui do palato mole e vem em direção aqui à parede lateral internamente aqui no músculo constritor médio, tá? Constritor faríngeo médio. Esses são os principais músculos, todos eles aqui eles são inervados de maneira motora pelo nervo vago, exceto o estilo faríngeo, né, que é inervado pelo nervo glossofaríngeo, né, e a inervação sensorial dessas regiões aqui, nós verificamos que é por meio do nervo glossofaríngeo, né, e fortemente complementada pelo nervo vago, ok? Exceto aqui na região superior da nasofaringe, que é complementada aqui pelo V2, né, pelo nervo maxilar. Em seus respectivos ramos. Origem e inserção nós já comentamos desses músculos, tá? Mas só uma revisão, vou passar aqui meio rapidão. Eu comentei, né, das artérias, irrigação e das veias da região aqui da faringe como um todo, a gente já tinha verificado essas vascularizações anteriormente, mas eu não tinha dado tanto destaque, né? A gente verifica que a maior parte da irrigação aqui da laringe, ela é feita por meio da carótida externa. Então, a partir da carótida externa, nós temos um primeiro ramo aqui, o ramo tireoide superior, que pode fazer a vascularização aqui dessa região, né, irrigação. E nós temos um ramo póstero-medial que ascende, né, no sentido aqui superior, que é a artéria laríngea, perdão, a artéria faríngea ascendente, a artéria palatina ascendente e a artéria tonsilar. Todas essas artérias aqui vão colaborar para a irrigação aqui da região da faringe. Nós verificamos aqui também, na região da fossa ptérigo-palatina, que existe um ramo aqui da artéria maxilar, que seria aqui a palatina descendente, que também faz a vascularização de parte aí, principalmente da nasofaringe. Além disso, faltou uma artéria aqui, faltou a artéria tireoide inferior aqui, que também faz parte dessa vascularização. A artéria tireoide superior, ela sai do tronco tireocervical, né? Ali da artéria subclávia. Bom, aí nós chegamos aqui na região da laringe, tá? Deixa eu ligar essa webcam. Nós chegamos aqui na região da laringe. Nós verificamos que ela apresenta algumas funções, principalmente relacionadas ao sistema respiratório, né? E é coadjuvante aqui no que diz respeito à fonação, né? Então, ela tem função de reproduzir sons, né? Bem como
proteger o sistema respiratório contra uma deglutição talvez inadequada, né? Ou seja, né, evitar aqui broncoaspiração por meio da inferiorização aqui é, da cartilagem epiglote, tá? Deixa eu ver aqui mais. Basicamente seria isso as funções dela, né? Então, passagem de ar, né? Proteção aí com relação à parte da deglutição. Nós verificamos também a parte de topografia, tá? O que está na frente, o que está ao lado dela, o que está posterior, né? Os limites, de onde que se inicia, onde que termina, as constituições. Então nós começamos a ver aqui, ó, eu comentei aqui com vocês das relações desses músculos, a gente vai verificar eles mais profundamente aqui quando a gente chegar na parte de músculos do pescoço. Comentei com vocês aqui da irrigação, tá? E da relação das estruturas que estão aqui ao lado da laringe. E a gente começou, então, a discutir sobre as cartilagens, tá? Então, pessoal, o que acontece? A laringe em si, ela é formada por um esqueleto cartilaginoso, composto, então, aí, basicamente, por 9 cartilagens. Isso é uma estrutura normal, tá? Pode ser que tenha mais cartilagens aí na estrutura da laringe, mas as principais que nós vamos ter são 3 cartilagens ímpares e nós vamos ter aí 3 partes, né? 3 pares, né, de cartilagens pares. Então, das cartilagens ímpares, nós temos aqui essa estrutura da tireoide, que está localizada aqui, no caso, numa vista posterior, né? Ela fica localizada aqui posterior ao ocioide. Nós verificamos aqui anteriormente a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, né? E numa vista posterior a gente consegue verificar a cartilagem tireoide aqui, né? E a cartilagem cricoide. Então a gente observa que o limite superior da laringe, né, se estende aqui no ápice dessa cartilagem tireoide, né? E finaliza aqui na margem inferior da cartilagem cricoide. Observa que a cartilagem cricoide, anteriormente, ela é mais estreita, e quando ela vai para um sentido posterolateral, ela começa a ficar um pouco mais ampla, né? Ela aumenta o seu tamanho aqui e na região posterior ela apresenta um tamanho maior comparado com a região anterior, tá? Além disso, né, comentando aqui das estruturas, a gente vai verificar o quê? Né? Depois eu comento dessas outras cartilagens. No caso que a epiglote ela apresenta uma estrutura em forma de folha, tá? Ela tem um ligamento, ela tem esse ligamento aqui, ó, ligamento tireoepiglótico. Pessoal, aí tipo assim, para ficar mais fácil de vocês pegarem o nome dos ligamentos aqui, vocês vão fazer da seguinte maneira: não é uma regra, mas se aplica bem aqui na situação. O ligamento, assim como a articulação, ele recebe o nome das estruturas que ele está ligando, né? Só que qual que vai ser a regra aqui, né? Você vai colocar na frente, né, o nome da estrutura que está mais inferior, tá? E depois o nome da estrutura que está mais superior. Ou, né, a estrutura que está mais anterior para a que está mais posterior. Então, por exemplo, nós temos esse ligamento aqui, tireoepiglótico, que comunica, né, faz a articulação aqui entre a cartilagem tireoide e a cartilagem epiglote. Ao mesmo tempo, ó, tem esse outro ligamento aqui que eu nem coloquei, nem tinha citado como importante, mas ele também é um estabilizador aqui da região, que seria o ligamento ioepiglótico, tá? Ligamento ioepiglótico. Beleza. Além disso, a gente tem outros ligamentos que a gente vai abordar daqui um pouquinho, tá? Então, o que da cartilagem epiglote seria isso. Da cartilagem tireoide, nós vamos verificar o seguinte, que ela é como se fosse duas lâminas, e não é nem como se fosse, na verdade ela é duas lâminas que espera aí que deu um bugzinho aqui. Ela é como se fosse duas lâminas, né, que se unem aqui na linha mediana, tá? Então, a partir disso aí, a gente vai ter toda essa estrutura aqui, ó, seria lâmina direita,
e lâmina esquerda, né? Então, lâmina direita da cartilagem tireoide e lâmina esquerda da cartilagem tireoide. Até aí tudo bem, né? Depois nós temos aqui, ó, duas estruturas pontiagudas numa extremidade superior e duas estruturas pontiagudas na extremidade inferior. Estruturas pontiagudas são conhecidas então como colunas ou cornos. No caso aqui é o corno, tá? Então nós temos corno superior da tireoide e corno inferior da cartilagem tireoide, tá? O que mais? Nós temos aqui também, ó, essa estrutura que é a linha oblíqua da cartilagem tireoide. E cada região dessa linha oblíqua, ou seja, na face superior, na face inferior dela, nós temos tubérculo superior da tireoide, tubérculo inferior da tireoide, tá? São pontos anatômicos aqui relevantes. Por último, e talvez até mais relevante, nós temos essa projeção mais anteriorizada aqui e bem superficial, tá? Que é a proeminência laríngea, tá? Vulgarmente conhecido aí como pomo de Adão, é uma estrutura bem palpável aí, mais pronunciada nos homens por conta de alterações hormonais. Tá? Além disso, nós temos aqui ó, a estrutura da incisura. Né? Então, a gente observa que tem uma incisura aqui, cisura superior da cartilagem tireoide. Tá? Cisura superior. Ok. Fora isso, a gente verifica aqui né, a face posterior das lâminas. Não tem muito segredo. Então, só repassando, corno superior, corno inferior, incisura, proeminência, as lâminas, linha oblíqua, tá? Os tubérculos superior e inferior de cada linha, tá? E aqui a gente finaliza, então, a cartilagem tireoide, basicamente. Bem-vindo aí, Arthur. Tá tudo certo aí? Tá conseguindo me escutar bem? Arthur me deixou no vácuo, mas tudo bem. Eu deixei descrito aqui as estruturas para vocês. Faltou eu descrever também sobre os ligamentos aqui da região, tá? É, silêncio de estudo. Enfim, vamos lá, né? Mas nesse caso o silêncio tá bom, viu? Porque, né, vamos combinar. Enfim, gente, nós temos essa membrana que está fazendo a interface aqui entre o ocioide e a tireoide. Como eu disse anteriormente para vocês, estrutura inferior primeira, estrutura superior segunda. Então, aqui nós vamos ter a membrana tireoide, tá? Membrana tireoide. Essa membrana, na porção mais lateral dela, tem os ligamentos aqui, né? Essa estrutura mais, vamos dizer assim, mais espaçada, que seria aqui os ligamentos tireoideus laterais, tá? Então, nesse ligamento aqui, a gente vai verificar que pode ter a presença de uma pequena cartilagem aqui. Posteriormente, eu vou comunicar, vou comentar com vocês, tá? Então, membrana tireoide, tá? É, aqui eu já comentei com vocês a cartilagem cricoide. A cartilagem cricoide também apresenta um ligamento aqui, tá? Ou uma membrana, mas nessa porção aqui, se vocês verificarem, é um ligamento muito bem definido, né? Então, nós vamos ter aqui ligamento cricotireoide, né, mediano, ou só ligamento cricotireoide. Tá? E as demais membranas aqui fazendo a conexão, tá? Beleza, então aqui a gente terminou aqui a cartilagem tireoide, agora a gente vai para a região da cartilagem cricoide, que apresenta algumas estruturas aí, não são tantos elementos assim, mas nós temos aqui um arco anterior, né, esse arco da cartilagem cricoide. Observa que o corno inferior da tireoide, ele articula aqui com a cricoide, e a cricoide, portanto, vai apresentar uma face articular. Tem uma imagem aqui que pode mostrar bem, essa aqui, ó, essa face lateral, tá? Essa face articular lateral da cartilagem cricoide, tá?
Então, tem essa face lateral. Posteriormente, tá? Então, aqui ó, continua a vista anterior, só que agora a gente está evidenciando, né, a parte posterior, tá? Então, nós temos a lâmina da cartilagem cricóidea posteriormente, tá? Aqui nós estamos vendo a sua face interna, tá? Bem como nós temos também uma face articular para a cartilagem aritenoide, ok? Então, basicamente, essa é a estrutura da cartilagem cricóide. Então, ela tem um formato aí de um anel completo, diferente aí da tireoide que não se fecha posteriormente. Nós temos aqui esse arco completo, né, com um arco anterior e uma lâmina posteriormente, bem como as faces articulares que eu acabei de comentar para vocês, né? A face lateral, né, ou face do corno da tireoide e essa face articular aritenoide, tá? Beleza, essas são as considerações que eu tinha para fazer aqui dessas estruturas. Depois, a gente vem aqui para essas duas articulações aqui, que são as articulações pares, né? Então, nós temos uma de cada lado. Essa aqui seria a articulação aritenoide e por cima nós temos a corniculada. Além disso, ainda está faltando uma que seria as cuneiformes, que nós vamos ver posteriormente, tá? Nesse esqueleto que ela não está presente. A gente observa aqui que nessa cartilagem ela vai ter um ápice, tá? Ela tem uma borda lateral, uma face anterior, uma face posterior e ela ainda apresenta esse processo aqui, que é o processo muscular, perdão, processo vocal, tá? Só para a gente, essa imagem aqui vai ficar melhor. Observa que aqui é uma vista, né, lateral, né? Nós temos aqui a parte posterior e aqui nós temos a parte anterior. Por que essa estrutura aqui é o processo vocal e por que essa estrutura aqui é o processo muscular, né? Vou pegar uma outra imagem aqui. Aqui é o processo vocal, porque nós temos um ligamento vocal, bem como o músculo vocal saindo aqui dessa região. Tá? E aqui é o processo muscular, porque nós temos os músculos intrínsecos da laringe se ligando aqui nessa região posterior também, ok? Então, de importante que nós vamos ter aqui são as faces, tá? É tranquilo de perceber isso aí, mas além disso, processo vocal, o ápice e o processo muscular. Observa que no ápice também tem uma pequena face articular aqui para a cartilagem corniculada, tá? Corniculada ela não vai apresentar um acidente ósseo assim específico, tá? Mas a gente acidente ósseo não, estruturas, né, específicas, mas nós temos também a cartilagem cuneiforme que eu havia comentado anteriormente. Essa cartilagem, ela se encontra localizada aqui, ó, na prega ariepiglótica, tá? Então, prega ariepiglótica, para quem não estava familiarizado com o nome, né? Uma prega que está saindo aqui da região da aritenoide e indo para a epiglote. Né? Então, essa prega aqui, né? Ela vai apresentar, portanto, as cartilagens cuneiformes, ok? Não são uma estrutura assim tão relevante, né, do ponto de vista funcional. Tá? Tanto é que quando a gente vai fazer o estudo cadavérico, não se observa que é cuneiforme quando se está com o esqueleto somente cartilaginoso, né, sem as devidas pregas, mucosas aqui da região. A gente não consegue evidenciar as cuneiformes porque durante a dissecação, né, é tirada as pregas e aí elas são desprezadas. E a última cartilagem que está faltando, e que nem sempre está presente, né, é a cartilagem tritícia. A cartilagem tritícia, ela fica então aqui, ó, nesse ligamento tiroioide lateral, ok? E ela pode estar presente aqui no interior desse ligamento, ok? Cartilagem tritícia. Não tem uma funcionalidade assim tão relevante, ok? Ah, além disso, pessoal, existe esse forame aqui, ó, que eu acho que eu não comentei com vocês, agora que eu
percebido aqui, né, nesse forame aqui, nós vamos verificar que vai passar um feixe vasculo nervoso, né, para fazer a vascularização, né, e a irrigação aqui da região, tá? Esse forame ele não tem um nome específico não, gente, tá? Então essa abertura aqui ela não tem uma nomenclatura até então, tá? Então aqui passa a artéria laríngea, tá? E o respectivo nervo. Sim. Por quê? Porque sim, é. Já pensou se fosse por que não? Vamos lá então, gente. Tá, aí agora a gente abordou toda essa questão externa, toda a parte de topografia, relação, o que está localizado lateralmente, anterolateralmente. Acho que eu também falei dos músculos infra e supraioides que estão fazendo relação aqui com a laringe. E a relação posterior também. Gente, será que eu falei isso para vocês ou eu estou confundindo de turma? Eu acho que eu falei, né? Se eu não falei, vocês me falam que eu falo de novo. Deixa eu ver aqui. Acho que eu falei. Porque agora a gente vai estudar aqui a anatomia interna, tá? Que não é muito difícil, é bem tranquilo de pegar. Vamos começar aqui então. Então, ó, nós temos a estrutura da laringe, né, localizada aqui pelo ápice, né, da cartilagem epiglote, né, e até aqui a margem inferior da cricoide, tá? Observe então, pessoal, que a abertura que nós temos aqui para a entrada, né, do ar na laringe, ela vai ser chamada de ádito, tá? Ádito da laringe, ok? Então, ela só é essa pequena abertura aqui que se estende do ápice até essa borda da prega, né? Essa borda superior aqui, ok? Então, esse ádito aqui é que comunica, então, a laringofaringe com a laringe, ok? E ele pode estar aberto ou fechado conforme aí o processo de deglutição. Beleza. Entre o ádito, né, e essa primeira prega aqui, ó, então se vocês observarem, nós temos uma prega superior, o bom de desenho, uma prega superior e uma prega inferior aqui, ó. Abordei com vocês na anatomia 1, né, na primeira anatomia que vocês tiveram. Então, prega superior, prega inferior aqui, né? Essa prega superior, ela, portanto, é a prega vestibular, tá? Vulgarmente conhecido como corda vestibular ou corda vocal falsa, né? E o limite que a gente tem aqui entre o ádito da laringe e essa prega é chamado de vestíbulo, ok? Então, aqui, ó, essa região é o vestíbulo laríngeo, ok? Região do vestíbulo laríngeo. Na anatomia 1, normalmente eu não especifico exatamente todas essas regiões, porque tem muita peculiaridade. Então, depende muito da turma, né? Então, como vocês iriam ver essa estrutura aqui, a gente não adentrou tanto específico, né? Falei algumas coisas, mas não exatamente. Ok. Pessoal, então vocês concordam que aqui é um corte sagital, nós temos aqui em amarelo a prega vestibular, e do outro lado, né, do lado homolateral, perdão, do lado contralateral, teria outra prega, né, vestibular. Deixa eu passar para outra imagem aqui que vai ficar melhor. E aí, o que ocorre? Ó? Pronto, ó. Aqui, ó, nós temos a região do vestíbulo, né? Fechou? E aqui a gente tem as pregas vestibular, tá? A prega vestibular ela é constituída por um ligamento e pela mucosa que está ali recobrindo por cima, tá? Então seria o ligamento vestibular, né? Formando a respectiva prega, né? A prega vestibular. Observa que na prega vestibular nós temos uma abertura, né, entre as duas, né? Que pode estar fechada, um pouco mais estreita, um pouco mais aberta. Então, a abertura em si, que nós temos aqui,
entre as duas pregas vestibulares é chamada, então, de rima vestibular. Né? A mesma coisa a gente já verificou na boca, tem a rima da boca, né? Ou a rima oral, né? Que seria, então, essa abertura aí entre os lábios, e aqui não é diferente, né? Que seria a abertura que nós vamos ter aqui entre as pregas. Por baixo, nós temos aqui ó, a prega vocal. Né? Então, a prega vocal, vulgarmente conhecido como corda vocal, este aqui, né? Ela tem também a sua respectiva rima, tá? Então, a distância que se tem aqui, né, a abertura que se tem aqui entre as pregas vestibulares, né, nós vamos chamar de rima, perdão, entre as pregas vocais, nós vamos chamar de rima vocal, e a distância entre as pregas vestibulares, rima vestibular. Agora, você vai observar o seguinte, e entre essas pregas, né, vestibular e vocal, e entre essas rimas, tem um espaço, né? Então você verifica que tem um espaço aqui, ó, entre elas, né? Esse espaço aqui é conhecido como glote, ok? Então, quando falar glote, seria então esse espaço que a gente tem entre as respectivas pregas, né, e suas rimas também, tá? Então, a gente definiu duas cavidades, tá? A gente definiu aqui o vestíbulo e a gente definiu aqui a glote. Abaixo da glote, nós vamos ter, então, uma outra cavidade, que é a cavidade infraglótica, tá? Então, ó, essa cavidade aqui, ó, é a cavidade infraglótica. Então, a cavidade infraglótica, ela se estende aqui da rima vocal até a margem inferior aqui, ó, da cartilagem cricóidea, ok? Então, aí nós vamos ter, só para a gente poder fazer uma revisão, três cavidades aí, né? Basicamente, né? A gente vai ter o vestíbulo, tá? Nós vamos ter aqui em azul a, a glote, e nós vamos ter aqui em rosa a cavidade infraglótica, tá? Pessoal, além disso, ainda existe uma terceira, não posso dizer exatamente uma cavidade, mas existe uma invaginação dessas paredes aqui, ó, laterais. Essa invaginação, ela é chamada aí de ventrículo laríngeo, ok? Né? Com seus respectivos apêndices, que é só a região do ventrículo, mas aqui essa região seria o ventrículo laríngeo. Eu vou pontuar aqui de verde. Tá? Então, nós temos aqui a zona do ventrículo laríngeo. E como que funciona, então? Qual que é a função dessas pregas? Né? Para que vai servir? A prega vocal, né, vocês já imaginam que é pela produção do som. Então, o que acontece? Existem os músculos intrínsecos aí da laringe, que atuam diretamente na laringe, que são responsáveis por aduzir, ou seja, aproximar essas cordas vocais, né, e existe um grupo muscular, apenas basicamente um par aí de músculos, que fazem a abdução, ou seja, o afastamento dessas pregas vocais. Né? Então, a variação dessa abdução e dessa adução, ou seja, aproximação e afastamento dessas cordas vocais, né, junto com o ar expirado, ou seja, quando você está falando, você está expirando, você está soltando o ar, né, forma então os sons sonoros, os sons, né, e esses sons eles são amplificados posteriormente pelos seios paranasais pelo processo de ressonância, tá? Ah, essas cordas vocais aqui, elas podem ficar mais tensionadas ou menos tensionadas. Isso tudo aí vai influenciar no tom, intensidade, volume e altura da voz, consequentemente. A prega vocal, pessoal, é uma estrutura, perdão, a prega vocal não, a prega vestibular é uma estrutura, então, localizada superiormente que tem função aqui primária de produção de muco, ok? Essas pregas aqui, elas são comuns de inflamar. Quem é artista, quem trabalha com a voz mesmo, tem que tomar cuidado, né? Cuidar, prevenir dessas cordas vocais aqui, porque é comum acontecer aqui o surgimento de alguns nódulos, né? E depois, não só além de
alterar a voz do indivíduo, né, mas gera dor também, ok? Por isso que é importante hidratar. Deixa eu ver se não está faltando mais nada aqui. Faltou só falar aqui, ó, da membrana quadrangular. Realmente eu estava esquecendo. Deixa eu ver, eu pus aqui. Pus. Bom, a membrana quadrangular é essa parede aqui, ó, que está retalhada, que está localizada aqui entre a prega vestibular, né, entre aspas, é a parede lateral que a gente tem aqui da pregaria epiglótica com a prega formada aqui da prega vestibular, tá? Deixa eu ver se está faltando. Basicamente seria isso aqui, não tenho mais considerações para fazer aqui dessa região. Aqui a gente verifica que uma imagem superior mostrando a alteração aqui, ó, da abertura das rimas, né? Então vocês vão observar que essa estrutura mais mediana e mais grossa um pouco é a prega vocal, né? E o que está lateralmente e mais superior, nós teríamos aqui a estrutura das pregas vestibulares, né? E aqui não dá para evidenciar muito bem, mas aqui seria a região, né, entre as pregas, a região dos ventrículos, ok? Deixa eu só ver quantas horas aqui. Nós estamos tranquilos. Vai dar tempo. Se estiver falando rápido demais, vocês já me cortam aí, viu? Bom, aí nós temos aqui, pessoal, até inclusive essa musculatura eu vou comentar com vocês aqui quando a gente for falar de músculos do pescoço, né? A maioria deles vocês já estão familiarizados, mas nós temos músculos que são extrínsecos e intrínsecos da laringe, tá? Os músculos que são intrínsecos, eles estão relacionados com a função da vocalização em si, tá? Que estão relacionados ali com a abertura ou com o fechamento da rima vocal, tá? Já esses músculos extrínsecos, eles são classificados aí entre levantadores ou depressores, né? Os levantadores, eles estão localizados aqui na região supraioide, né? Ou também conhecido como músculos supraioides. Então, todos eles têm ligação aqui no osso ióide, e o osso ióide tem ligação aqui na cartilagem tireoide por meio daquela membrana tireoide, o que eu falei. Então, consequentemente, quando acontece a contração dessa musculatura aqui, né, tracionando o osso ióide, indiretamente ele traciona aqui a laringe, tá? Por meio da cartilagem tireoide. Então, nós vamos ter esses músculos levantadores, né? A gente já comentou de alguns. Nós temos aqui o que faz o soalho da cavidade oral, o músculo miloióide, né? Nós temos também o músculo digástrico, né? O músculo estiloióide, né? E aqui nessa imagem a gente não consegue ver o músculo gênio-ióide, tá? Deixa eu ver se faltou algum. Não, né? Basicamente isso aqui mesmo. Então a gente não verifica o músculo gênio-ióide, tá? E os depressores, né, são os músculos localizados abaixo aqui do ocioide, que vão ter função aqui de deprimir essa laringe, tá? Então eles são divididos aqui em esternioide, externo tireoide, tá errado o nome aqui, e homoióide. Eu vou só comentar deles aqui agora, vou mostrar mais ou menos, mas a gente vai tornar a conversar sobre eles, tá? Então, essa musculatura aqui, ela está localizada bem anteriormente, tá? Né, bilateralmente, e ela é fácil de identificar. Então, vocês vão levar em consideração aqui as estruturas para dar a nomenclatura desses músculos. Então, vamos começar aqui do lado direito, que
são músculos mais superficiais, tá? Então, o primeiro músculo que a gente vai ver aqui é o músculo esterno-ióide, tá? Então, ó, localizado aqui no osso ióide e a outra inserção aqui no externo, tá? Por isso, esterno-ióide, ok? Se a gente rebater aqui o músculo externo-ióide, nós vamos ver o músculo esternotireoide. Por que esternotireoide? Porque ele está localizado aqui naquela linha oblíqua, tá? Da tireoide, e vem em direção aqui, ó, ao externo também. Por isso, esternotireoide. Mais lateralmente, superficial ainda, a gente tem um outro músculo que é o homoioide. Esse homoioide aqui, ó, ele também é um músculo que apresenta dois ventres, tá? A gente percebe o tendão intermediário dele aqui, assim como o digástrico, né? Também é um músculo digástrico, por apresentar dois ventres, mas o nome dele é homoioide. Por que homoioide? Né? Aqui nós temos uma inserção, né, no ióide, e a outra inserção dele vai em direção à margem superior da clavícula, né, que anteriormente era conhecida como omoplata, né, então por isso homoioide, né, então não se teve ainda atualização desse nome aqui, né, poderia ser aí, quem sabe, escapuloioide, né, mas enfim, né, então nós temos aqui o homoioide e por último, que é uma musculatura infraioide, mas a gente ele não age exatamente sobre a laringe, tá? Que é o tiroioide, né? Ele não deprime ela, né? Tá mais para elevar do que para deprimir em si, ok? Que é essa musculatura que é o mais profundo de todos, né? Então é preciso aqui rebater tanto o esternoioide como o homoioide, a gente consegue ver aqui, ó, o tiroioide, tá? Saindo aqui da linha oblíqua do tireoide e ligando aqui na face inferior do corno maior do ióide, tá? Aí aqui a gente finaliza essa musculatura. E agora vem um pouquinho mais complicado. Na verdade, eu não vou nem. Não dá até para comentar. O que acontece, pessoal? Nós temos os músculos agora intrínsecos, né, que eu comentei anteriormente para vocês, que são os músculos que podem dilatar, né, ou que podem, né, dilatar ou abrir, né, abduzir a rima vocal, ou podem aduzir, né, ou estreitar, né, encurtar o espaço entre elas. Aí eles são divididos aí num total aí de 9 músculos, né? Então nós vamos dividir eles em grupos que são esfinctéricos ou grupos adutores, tá? Que no caso aí dos grupos adutores, nós vamos ter aqui os músculos que ainda são divididos em adutor interno e adutor externo. O grupo adutor interno aqui ele está relacionado com o músculo cricoaritenoide lateral, aritenoide transverso, aritenoide oblíquo, músculo vocal, tíreo aritenoide e tíreo epiglótico. Então, assim, é muito músculo? É muito músculo. Mas, baseado no nome aqui, ó, vocês já conseguem imaginar aonde que está cada um desses músculos, tá? Nós temos aqui o outro músculo que também é adutor, só que é considerado adutor externo, que é o músculo ariepiglótico, tá? E o músculo que é abdutor, o cricotireoide posterior, tá? Então, eu não ia nem muito comentar sobre isso aqui, que não é tão específico assim da área de vocês, mas está dentro da disciplina, tá? Então, nós verificamos aqui os músculos ariepiglóticos, né, num plano oblíquo.
aritenoides transversos, né? Então verifiquem que eles apresentam o nome conforme a região que eles estão passando, o formato, tá? Então que esse ari epiglótico ele é considerado um abdutor externo, perdão, um adutor externo, né? Ele fecha aqui a rima, mas considerado como externo. E aí nós temos os adutores internos, né? Seria aqui o aritenoide transverso. Nós temos internamente aqui o tíreo aritenoide, né? Então, saindo da tireoide e indo em direção à aritenoide, tá? Na sua face mais lateral. E nós temos aqui o músculo vocal, que também é adutor, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Tá? São adutores, só que considerados adutores internos, tá? Aqui, tá. Deixa eu ver. Então, aqui, ó, mais externamente, a gente tem os cricotireoides posteriores, que são os principais músculos abdutores, tá? Eles vão fazer o quê? Ele vai tentar dilatar, né? Ele vai tentar aumentar aqui a estrutura da rima vocal. Então, a contração desses músculos aqui, eles precisam ser muito bem elaboradas, tem que ser bastante preciso, tá? Com relação à inervação motora e sensitiva, nós vamos perceber que é basicamente o mesmo nervo, tá? É o nervo vago, então tanto a inervação sensitiva quanto motora vai ser pelo 10º par de nervo craniano. Nós temos aqui a inervação sensitiva. Senhor da glória. Nós temos aqui a inervação sensitiva. Aqui nós temos aqui o nervo laríngeo superior, que é derivado do nervo vago, né? Então ele vem nesse sentido aqui e ele se bifurca aqui em dois, tá? Então nós vamos ter aqui o ramo laríngeo interno e o ramo laríngeo externo. Tanto os dois ramos aqui, eles têm inervação do tipo sensitiva como eferente, ou seja, motor aqui da região, tá? E nós temos aqui esse nervo laríngeo recorrente, que também faz a inervação sensorial e motora aqui da região, principalmente aqui da cavidade infraglótica, ok? Então, aqui a região do vestíbulo e a região da glote, e também parte da cavidade infraglótica, é feita aqui pelo ramo laríngeo interno e ramo laríngeo externo do nervo vago, né? Na verdade, ramos do nervo laríngeo superior, que é um ramo do nervo vago. E tem esse outro nervo aqui, laríngeo recorrente, também conhecido como laríngeo inferior, tá? Que vai fazer, então, a inervação sensorial e motora, principalmente da cavidade infraglótica. Também é uma parte aqui do nervo vago. Ver se a gente consegue verificar. Ah, tá. Então, fechou. Inervação sensorial, motora, nós vamos ter do nervo vago, principalmente. O glossofaringe também pode auxiliar, tá? Aqui o... Deixa eu ver... Aqui, ó, nós conseguimos ver aqui, ó, o nervo laríngeo interno, o laríngeo externo, né? E aqui o laríngeo superior, tá? Deixa eu ver aqui, ó, se vocês perceberem, ó, isso aqui que está passando por trás é o laríngeo recorrente, tá? Aqui nós temos a glândula tireoide anteriormente, né, anterolateralmente, né, fazendo relação inferior com a laringe. Bom, deixa eu ver o que mais que fala. Vascularização. Estou vendo a imagem aqui, mas a gente chegou na vascularização. Beleza, vascularização a gente já comentou um pouco, né? Vai ser aqui pela tireoide superior e nós temos também a vascularização mediante tireoide inferior, né? Então, a tireoide superior, tanto a artéria como veia, então, tipo assim, a artéria vai fazer irrigação e a mesma artéria que está fazendo a irrigação, a veia com o mesmo nome vai fazer a drenagem, tá? Então, não tem muito segredo aqui. É óbvio que veia vai ter uma quantidade de vasos um pouco maior, mas tem aqui pelo aquele forame que ainda não tem um nome, a gente verifica aqui a passagem, né, do nervo laríngeo interno
da artéria laríngea superior e veia laríngea superior, consequentemente, tá? Então, a artéria tireoide superior, ela continua aqui inferiormente para a tireoide, né? E ela emite esse ramo laríngeo superior para fazer a vascularização aqui da região, tá? Além disso, aqui na região não mostra, mas nós temos aqui a tireoide inferior, que também vai emitir um ramo aqui mais profundo em direção à laríngea, que é a artéria laríngea inferior, ok? Né? A tireoide inferior saindo aqui do tronco tireocervical. Nós conseguimos verificar aqui a artéria cervical ascendente, transversa e aqui a escapular, tá? Posterior. Deixa eu ver o que mais está faltando. Basicamente seria isso, tá? Então, veia laríngea inferior aqui, beleza? Existem outros vasos aqui que estão passando na frente, mas que não fazem a drenagem exatamente da região, tá? Como, por exemplo, a veia jugular anterior, tá? Então, nós temos veia jugular anterior, veia jugular interna e a externa não está presente aqui. Ah, tá, beleza. Ó, então, pessoal, nós fechamos aqui a parte de laringe, tá? Abordamos todos esses aspectos aí, e agora a gente vai para a região de traqueia e, posteriormente, região de esôfago. Pessoal, traqueia, ele é um túbulo, ele é um tubo constituído por semianéis cartilaginosos, ou seja, esses anéis eles não são inteiramente fechados, né? Então, se vocês observarem na imagem aqui, anteriormente é cartilaginoso e posteriormente a parede aqui, ó, ela apresenta uma estrutura muscular, bem como uma membrana aqui recobrindo esse músculo, ok? Então, ela é constituída por uma série de anéis, e aí isso vai depender de cada indivíduo, mas tem uma média aí que varia de 15 a 20 semianéis aí na região. Ela vai ter um tamanho aproximadamente aí de 15 centímetros, uma variação aí de 15 a 20 centímetros, ah, e ela está localizada aqui, ó, abaixo da cartilagem cricóidea, né, e finaliza aqui nessa região, né, soltando duas estruturas aqui que estão indo anexas aos pulmões, que são os brônquios principais, né? Então, se a gente pudesse limitar ela, superiormente seria o primeiro anel abaixo da cricóidea e inferiormente aqui esse anel num formato em V, que seria a região da carina da traqueia, né? E posteriormente ela faz relação aí com o esôfago, ok? Ela está levemente deslocada para ou ela é uma estrutura mediana, normalmente ela está mediana, ou levemente deslocada aí para a direita, ok? Por conta da organização aí da aorta, do esôfago e assim por diante, tá? No caso aqui, pessoal, nós vamos fazer principalmente considerações relacionadas à parte superior, porque a traqueia ela vai ser dividida aqui em duas partes principais, né? Nós vamos ter os 4, 5 primeiros anéis aqui, que vão fazer parte da região cervical, e nós temos o restante aqui sendo traqueia torácica. Então, ela é dividida em parte cervical e parte torácica, ok? Estruturas que ela faz relação, né? Então, ela está localizada no mediastino, então ela passa pelo mediastino superior, anterior e médio. Ela está anteriormente, se a gente verificar anteriormente, nós vamos ter aqui a aorta passando nesse plano anterior, e posterior a ela a gente verifica o esôfago, ok? Existe aqui esse suco, né, entre o esôfago e a traqueia, tá? Que é o suco tráqueo-esofágico, né? Nesse suco aqui é onde está passando o nervo laríngeo recorrente, que depois passa aqui, se eu não me engano, entre a carótida comum, né, e a subclávia, né, e vai fazer a sua respectiva inervação.
Na parede posterior, né, como eu havia dito, ela é fechada por um músculo, que é o músculo traqueal, tá? Então, o músculo traqueal que faz, aqui não vai dar para ver, o músculo traqueal é que fecha a traqueia posteriormente, né? E isso é importante porque, né, a estrutura do esôfago está aqui posterior, né? O bolo alimentar, quando ele passa aqui, ele se dilata em todos os sentidos, né? E se a traqueia fosse um anel, né, não um semianel no formato de C, isso aqui provavelmente poderia dificultar a passagem do bolo alimentar, né? Então, naquela hora que você está comendo com pressa ali, você engole de qualquer jeito, o bolo alimentar sai rasgando, né? Essa musculatura traqueal aqui vai auxiliar nesse processo, né? Porque o bolo alimentar vai empurrar a traqueia anteriormente, né? E ela vai se dilatar, tá? Além disso, pessoal, esses semianéis aqui, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas é a cartilagem traqueal, né? E entre cada cartilagem traqueal existe um ligamento que é o ligamento anular. Então, é o ligamento anular que vai fazer a articulação entre cada semianel. Qual que é a característica importante aqui, ó, que a gente vai ter da traqueia? Primeiro, função, passagem de ar, né? Exclusivamente passagem de ar. Aqui não pode entrar alimento. Se entrar alimento, a pessoa engasgou, vai broncoaspirar. Se o alimento permanecer ali, ou algum corpo estranho permanecer, ou ela pode asfixiar, ou pode gerar aí um quadro de pneumonia, por exemplo. Tá? Além disso, pelo fato dela ter essa estrutura rígida, esse anel cartilaginoso rígido, e, e essa membrana traqueal aqui, ligando cada cartilagem traqueal, ela vai apresentar tanto uma rigidez, né, o que confere estrutura para ela, mas ao mesmo tempo ela é maleável, né? Então ela tem essa característica de ser flexível, tá? Isso é uma estrutura, isso é uma característica, na verdade, importante. Uma traqueia aí, pessoal, vocês já viram aqueles tubos sanfonados? Parece bem uma traqueia, sabe? Aqueles tubos que passam fio telefônico, essas coisas. É bem parecido, tá? Superiormente ela se relaciona aqui com a laringe, eu comentei com vocês. Posteriormente ela vai se relacionar aqui com o esôfago. Inferiormente ela se relaciona com parte aqui do coração e anteriormente com o arco da aorta, tá? Lateralmente, né, inferolateralmente ela vai se relacionar aqui com essa estrutura anexa a ela, né, que são os brônquios principais, tá? Existem condições clínicas, né, em que, por algum motivo, o indivíduo ele não consegue ventilar de maneira adequada, né, ou ele vai precisar de uma ventilação aí assistida por ele, perdão, por algum equipamento, e então é feito um procedimento que é chamado de traqueostomia, né? A traqueostomia, normalmente, ela é feita aqui, ó, a nível da incisura jugular do manúbrio do externo, ok? Então, feito uma incisura aqui entre a membrana entre o ligamento anular, né? Das duas cartilagens traqueais, né? E posteriormente é passado uma cânula aqui na região, tá? Nesse caso aqui, esse procedimento ele é simples, mas ao mesmo tempo que ele é simples, ele apresenta a sua complexidade. Por quê? Apesar de ser uma estrutura superficial, a gente tem que lembrar que está passando os músculos infraioides aqui, tá? Esse é um ponto. E nós temos estruturas vasculonervosas aqui na região, tá? Então tem que tomar cuidado, né? Na verdade o médico, né, quando for fazer esse procedimento, tem que levar, normalmente se leva para o centro cirúrgico por conta desses pequenos riscos aí, tá? Então a gente observa aqui, se eu coloquei outra imagem. Tá bom, dá para verificar aqui. No caso, passaria tanto a veia tireoide inferior,
que ela é uma veia que está um pouco mais profunda, tá? Que a gente não vai conseguir verificar ela, tá? Nós temos aqui também a jugular anterior, e essa jugular anterior, na verdade, com a tireoide inferior está mais num plano mais profundo, né? Nós temos aqui algumas veias que estão se ligando anteriormente entre uma tireoide inferior e outra, né? Então, é preciso afastar essas estruturas, né, para que não tenha problema, né? Bem como afastar aqui a musculatura. Outro ponto é que no caso de crianças, o timo, né, que é o tecido linfático que está ali sobreposto aos vasos da base, ele, ele apresenta uma extensão um pouco maior na criança, né, por conta da proporção de tamanho, né, da caixa torácica em si, e ele pode estar presente aqui na região, né? Então, é outro ponto do porquê que tem que levar para o centro cirúrgico. E pode acontecer de ter uma artéria tireoidea ímã aqui na região. Então, a tireoide inferior, ela está passando aqui, nós verificamos que ela emite um ramo laríngeo inferior, mas ao mesmo tempo ela pode emitir uma outra continuidade, que é a artéria, e também tem a veia ímã, que passa aqui anteriormente, né? Então, se pegar aqui a artéria ímã, complicou, viu? Aí a gente vai ter um quadro aí de... Fugiu o nome aqui. Agora eu vou lembrar. Eu falei da traqueostomia, mas eu acho que eu não coloquei. Não é possível que eu não coloquei. O outro procedimento, pessoal, é a cricostomia, que é mais fácil, né? Que é aqui entre a tireoide e a cricoide, aqui no ligamento cricotireoide, tá? Esse procedimento aqui pode ser feito por qualquer profissional da saúde capacitado. Ele é menos invasivo e aqui na região é bem fácil de palpar, né? Achando aqui a proeminência laríngea, a gente consegue verificar um espaço que se tem entre as duas cartilagens. Então, no caso de asfixia aí, não, se o profissional da saúde tiver o mínimo de conhecimento de anatomia, ele não precisa hesitar, né? Ele pode fazer uma incisura aqui na região, até porque não são tantos vasos, né? E uma abertura mínima aqui já é o suficiente para a pessoa ventilar caso as vias aéreas superiores estejam obstruídas, tá? Então é um ponto importante aí. Bom, pessoal, agora a gente chegou aqui na estrutura do esôfago e a gente vai fazer as relações que essa estrutura apresenta. Vamos verificar que no livro de vocês, eu acredito que não tem essa parte de esôfago, mas é bem tranquilo. Da mesma maneira que a traqueia é um órgão tubular, o esôfago é um órgão tubular, continuidade aqui da faringe que a gente já observou, ok? Então ele vai ter uma extensão aqui, desde a parte cervical até a região abdominal. Portanto, ele vai ser dividido em três partes. Nós temos a parte cervical, a parte torácica e um menor conteúdo aqui, a parte abdominal, que passa aqui ó, nessa abertura do diafragma, que é denominada de hiato esofágico, ok? Então, a abertura que o esôfago está passando aqui para a cavidade abdominal é denominada hiato esofágico. Como se trata de uma disciplina de anatomia de cabeça e pescoço, até esse ponto aqui não é tão relevante para vocês saberem, mas é melhor saber do que não saber, né? Enfim, mas vamos fazer as considerações aqui da região cervical. Então, ele é dividido aí nessas três porções, extensão aí de mais ou menos 25 centímetros, a depender do indivíduo. A localização aqui dessa parte cervical, ela vai compreender cerca de 2/5 a 1/5 aqui da região. A gente pode observar que, anteriormente, ele faz em relação com a traqueia, né, e com a membrana e músculo traqueal, como a gente havia dito, e posteriormente ele faz relação aqui, a partir aqui da mais ou menos de C5, né, até a região aí de C7 ou T1.
ok? Ele faz relação aí posteriormente com essas estruturas, né? Posteriormente também, né, mas agora o posterolateralmente, melhor dizendo, ele faz relação aqui com a aorta descendente. Aqui não dá para ter uma noção, mas esse esôfago, ele normalmente está deslocado um pouco mais para a esquerda, enquanto a traqueia está deslocada um pouco mais para a direita ou está localizada exatamente mediana. E quando eu falo traqueia tá deslocada um pouco mais para a esquerda, é pouca coisa, tá, gente? Normalmente ela é uma estrutura mediana e a parte inferior, né, a parte mais final da traqueia, que pode estar um pouco deslocado para a direita. Basicamente seria isso, né? Essa parte superior aqui, ó, a parte cervical, que a gente vai acabar estudando agora, ela tem uma característica de ter uma musculatura estriada e voluntária, tá? A parte cervical. Mas as demais partes, né, ela tem uma inervação autônoma, ok? Com relação aqui à irrigação, né, a irrigação cervical, ela vai ser feita ali pelo ramo esofágico da artéria tireoide inferior, né, então tem um ramo específico ali, que a gente até já verificou, e nós temos aqui também, aqui os ramos esofágicos, tá? Artéria esofágica, e nós temos aqui também as veias esofágicas aqui da região, né? No caso aqui da parte abdominal, a gente vai ter as artérias esofágicas oriundas aqui da aorta, né? Então são ramos esofágicos. Agora, aqui na região das veias, é que vai ser um pouco mais complexo, né? Nós vamos ter aqui a veia ázigo do lado direito e a veia hemiázigo do lado esquerdo, bem como aqui as veias, né, os ramos esofágicos. No caso aqui na imagem não está mostrando, mas pode ter uma veia que é chamada de ázigo-acessória, né, cruzando, né, entre uma ázigo e uma hemiázigo, tá? Ázigo lado direito, hemiázigo lado esquerdo, cruzou uma com a outra, né, elas se encontraram, nós temos aí então a ázigo-acessória, tá? Perdão, hemiázigo-acessória, ou também conhecida como comunicante. Beleza. Na parte cervical, obviamente, né, nós temos aqui as veias esofágicas, eu estava até esquecendo de comentar, bem como a tireoide inferior aqui, né, por meio desses ramos esofágicos, fazem a drenagem aqui para a região aqui da veia braquicefálica. Com relação aqui à drenagem do esôfago, a drenagem linfática, vai ser principalmente pelos linfonodos cervicais profundos, né, em direção àquele ducto torácico esquerdo, tá? E, consequentemente, depois desemboca aqui. Peraí só um pouquinho. E, consequentemente, desemboca aqui, né, no caso do lado direito, nesse ducto, nessa intersecção aqui, né, entre a artéria jugular interna e a subclave, tá? Deixa eu ver. Nós temos aqui o sulco traqueosofágico. Basicamente seria isso. Agora, com relação aqui ao revestimento, o que é formado aí o esôfago, né? O esôfago ele vai ter uma característica, por ele ser continuidade da laringe, de parte da laringe, né? Início ali da laringe, formar o final, na verdade, da laringe, formar o início do esôfago, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, nós temos aqui o músculo constritor inferior da faringe, né? E observa que ele tem aqui, ó, ramos que são, perdão, fibras que são mais oblíquas, né? Que podem ser consideradas como tireofaríngeas, né? Como estão indo em direção aqui à faringe, perdão, a cartilagem tireoide, né? São classificadas aqui como fibras tireofaríngeas. E nós temos essas outras fibras aqui, ó, que elas são mais transversais, né? Então elas estão indo em direção aqui à cartilagem
cricoide, né? São consideradas aqui fibras cricofaríngeas, né, do músculo constritor inferior da faringe. Então, essas fibras aqui vão ser a primeira transição aqui que a gente vai ter entre faringe e esôfago, tá? A transição faringo-esofágica, e ela vai apresentar aqui a primeira constrição, ou seja, o primeiro estreitamento da estrutura do esôfago, e ao mesmo tempo forma aqui o esfíncter superior do esôfago. Pessoal, o esôfago, então, ele vai ter duas túnicas, basicamente musculares, que estão dispostas externamente aqui nessa estrutura longitudinal, e internamente, né, removendo aqui a parte longitudinal, nós vamos ver aqui umas fibras transversais, né, então dispostas de maneira circular. E elas, então, que vão ser os principais esfíncteres aqui do esôfago, né? Lembrando que nós vamos ter um esfíncter superior e um esfíncter inferior na região da cárdia, porção ali onde está finalizando o esôfago na parte abdominal. Como dito anteriormente, essa primeira parte aqui, cervical, ela ainda é voluntária, mas as demais, elas são involuntárias, né? E, portanto, são parte do sistema autônomo, e nós já verificamos que ele tem uma inervação simpática e uma inervação parasimpática. A parasimpática, como está relacionada a atividades metabólicas, né, de maneira involuntária, ela vai estimular aqui a contração tanto do longitudinal quanto da parte circular aqui da musculatura do esôfago. Aí os movimentos que vão ocorrer aqui vão ser de maneira peristáltica, ok? Como se fosse ondas. Quem que vai fazer vascularização não, a inervação aqui, motora, e a inervação sensorial aqui do esôfago? Vai ser o nervo vago, tá? Basicamente o nervo vago, principalmente aqui no caso da parte abdominal pelo nervo laríngeo recorrente, né? E parte aqui do tronco simpático cervical, que compartilha uma inervação com o nervo vago, e parte do plexo esofágico, que é uma série de nervos que estão se anastomosando aqui, né, se interligando, formam esse plexo. Na parte cervical, né, o voluntário aqui do vago, lembra daquele nervo laríngeo recorrente, que seria também laríngeo inferior, né? Esse não está aqui. Esse nervo laríngeo recorrente, né, essa estrutura aqui, que vai ser responsável. Não, esse aqui é o laríngeo externo. O laríngeo recorrente está aqui. Deixa eu pegar uma imagem melhor. Aqui, ó. Essa estrutura do laríngeo recorrente, né, que vai inervar a parte do esôfago cervical, a gente observa aqui, né, também faz a inervação sensorial de parte da traqueia cervical. Beleza. Um ponto clínico aqui para a gente observar é esse trígono aqui de Lamier. Não sei se essa é a pronúncia correta, mas esse trígono aqui, se vocês observarem, né, a gente só tem, lembrando que aqui é uma vista posterior, né? Obviamente, ele não tem aqui, ó, ele não está recoberto por fibras longitudinais. Então, é comum acontecer aqui herniação ou divertículos aqui nessa região, né, invaginação aqui da região, né, formar como se fossem pequenas bolsas, conhecidas como divertículo. Quando isso acontece, aí pode ter uma disfagia, né, o indivíduo tem dificuldade de ingestão aqui, deglutição do alimento em si. Aí é um processo cirúrgico, não tem jeito. Beleza, então a gente finalizou aqui as vísceras, né, ou quase todas as vísceras do pescoço, faltando, portanto, somente a glândula tireoide, que eu posso abordar em uma outra aula. Tá? Então, de víscera do pescoço, só faltou a glândula tireoide. A gente vai comentar agora aqui a parte dos músculos
do pescoço, tá? Pessoal, nessa aula aqui dos músculos do pescoço, eu tive um pequeno probleminha e ela não salvou. Então, vocês vão verificar que a descrição aqui dos músculos, elas faltam, né? Então, talvez vocês vão ter que me acompanhar só pela voz mesmo, tá? Mas aqui, músculo do pescoço, pessoal, é bem tranquilo, tá? Pescoço a gente já definiu, né? É a região que vai ter aqui sustentando a cabeça, né? Então, conhecida, delimitada aqui pela base da cabeça, né? E inferiormente aqui pela clavícula e primeira costela, tá? Então, principalmente clavícula. Ela, então, aqui é a região do pescoço. Então, nós vamos ter músculos aqui que vão estar atuando exatamente no pescoço e na cabeça, e também aqui na região da mandíbula, bem como em outras regiões, tá? O que é importante de entender aqui desses músculos? Primeiro, o formato e a localização deles, tá? A ação também é importante, mas vamos tentar entender primeiro o formato, a localização dele, porque a gente vai observar, acho que hoje ainda não vai dar tempo, mas que esses músculos eles vão formar trígonos, que aí sim esses trígonos vão ser relevantes clinicamente para a profissão de vocês. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem formação de vários trígonos aqui na região do pescoço, ok? Então, todos esses trígonos aqui têm nomes, têm funções e têm regiões, têm estruturas específicas passando aqui e vão auxiliar aí para quem, sei lá, por um acaso, for especializar em cirurgia de cabeça e pescoço. Tá? Pois bem, vamos lá então. Os músculos aqui do pescoço, pessoal, eles têm divisões baseadas na função, divisão baseada na topografia em si, né, na localização, mas de maneira geral a gente pode separar eles aqui em músculos anterolaterais ou em músculos anteriores, laterais e posteriores, tá? E esses músculos localizados aqui anterolaterais, nós ainda dividimos em alguns grupos. Os superficiais e laterais, supra e infraioides, pré-vertebrais anteriores. Esses pré-vertebrais anteriores são profundos. Pré-vertebrais laterais estão num plano mais profundo também, mas, de certa forma, eles são visíveis, a gente consegue fazer a palpação deles. E nós temos aqui os músculos posteriores, que são paravertebrais e subocipitais, ok? Vamos começar então, tá? O primeiro músculo que eu vou destacar aqui para vocês, né, e o mais superficial, localizado aqui anteriormente ou anterolateralmente, é o músculo platisma. A gente abordou ele quando estava falando de face, porque ele é um músculo de expressão, né, da mímica facial. Mas basicamente o que acontece? Eles são dois ventres, né? Um do lado direito, do lado esquerdo, e esses ventres eles são bem delgados, eles são bem fininhos, tá? Eles estão bem abaixo da pele, junto ali com a face cervical superficial, e anteriormente eles não se unem, tá? Então existe aqui, anteriormente aqui na região do pescoço, como eu acabei de mostrar ali para vocês na traqueostomia e na cricostomia, eles não estão se unindo aqui anteriormente. Então, eles pegam aqui toda a região de base da mandíbula e as fibras deles se anastomosam aqui, ó, se fundem com os músculos que estão ligados aqui na comissura labial ou no ângulo da boca, ok? No caso, o depressor, perdão, o abaixador do ângulo e do lábio inferior, bem como aqui bucinador e risório, tá? E eles estão originados, né, aqui na fáscia do músculo peitoral e na fáscia do músculo deltoide, ok? Quando se tem a contração deles, eles podem auxiliar tanto na flexão do pescoço, ou seja, levar a cabeça para frente, não, o tronco não, o pescoço para frente, mas também eles podem deprimir aqui, ó, a região do mandíbula. Então, esse tipo de contração aqui que eu estou fazendo, eles deprimem, bem como afasta, né? Ele desgruda
Desgruda foi ótimo. Ele afasta a pele da região do pescoço, né? Então ele leva a pele para frente, né? Isso é importante, entre aspas, porque alivia a pressão dos vasos aqui na região. O outro músculo aqui, ó, importante, esse aqui é importante, viu? Já me deu muito dinheiro esse músculo aqui, e se Deus quiser ainda vai continuar me dando. Vou mostrar aqui para vocês. Essa musculatura aqui que eu vou mostrar agora para vocês é o músculo esternocleidomastoide, tá? É um músculo grande, né, o nome dele, né? Mas por que que ele tem esse nome? Porque ele tem aqui, ó, uma origem no externo e uma origem na clavícula. Então, esternocleido, e ele ainda tem uma inserção no processo mastoide, e parte aqui posterior dele vai em direção aqui à linha nucal, tá? Tomar cuidado aí que, às vezes, alguns livros eles não colocam a descrição completa. Então, parte dele que vai na parte aqui da linha nucal, né, na face dele, em direção à linha nucal, do osso occipital. Então, aqui é esternocleidomastoide e tem algumas sugestões aí para mudar para esternocleido-occipitomastoide, né? Mas eu nem acompanho isso aí, que é para não ter risco de mudar, ok? Então, nós temos essa musculatura aqui, dividida em dois ventres, né? Ele é um músculo bilateral, então, que tem do lado direito, tem do lado esquerdo também, né? E ele auxilia, principalmente aqui, ó, pessoal, vamos tentar entender um pouco da cinesiologia, da função do músculo, mas ele vai auxiliar ao vetor de tração dele aqui, ó. Ele pode contrair os dois ao mesmo tempo, ou contrair um de um lado e um de outro. Se contrair só de um lado, ele pode inclinar o pescoço e, ao mesmo tempo, né, inclina o pescoço para o mesmo lado e, ao mesmo tempo, ele roda o pescoço. Então, você já viu aquela pessoa que tem torcicolo? Normalmente tem uma torcicolo. Nem vi como é que estava a minha câmera. A pessoa tem uma torcicolo, Sim. ela normalmente está assim, ó. Ela inclina a cabeça e gira para o lado oposto. Você já percebeu? Ela inclina para um lado e gira para o lado. Normalmente é porque esse músculo ele está num processo de espasmo, normalmente, ou devido à postura viciosa, ou por conta de algum trauma, alguma coisa nesse sentido. Então, depende muito qual que é a origem aí da... eu acabei de falar o nome da condição, agora esqueci, viu? Velhice eu vou te contar, viu? Torcicolo? Exato. Então, ele é um músculo que auxilia não, está relacionado com o torcicolo. Então, isso aí é só para vocês entenderem a função, né? Porque ele pode, quando contraído junto, flexionar, quando contraído de maneira isolada, ele pode inclinar ou girar o pescoço para o lado oposto, tá? Essa é a função dele aí. Ó, a estrutura do torcicolo congênito, esse torcicolo congênito que está relacionado muitas vezes pelo indivíduo já nascer com o esternocleidomastoide, não só o esternocleidomastoide, mas outra musculatura também, não só tensionada, mas fibrosada, então cheio de fibrose ali, né, o músculo encurta, ele não consegue ter a propriedade de extensibilidade e ele fica com o pescoço dessa maneira. Ao mesmo tempo, pode ser também porque durante o parto, né, houve um estiramento ali excessivo dessa musculatura e aí pode resultar em alguma lesão. E nós temos aqui o torcicolo espasmático, tá? O espasmódico, ok? Que aí é por conta de uma hiperatividade, normalmente aqui do esternocleidomastoide, mas também relacionada com outra musculatura lateral, que é o escaleno, tá? Ó, então, só para a gente reforçar aqui, a gente viu platisma, esternocleidomastoide, e agora a gente vai ver a musculatura do trapézio. Pessoal, o trapézio, ele é um músculo que pode ser dividido em 3 porções, tá? E essas porções, muitas vezes, tem mais de uma nomenclatura. Mas para facilitar a vida aqui, nós vamos ter trapézio superior, tá?
trapézio superior, trapézio fibras médias ou transversas e trapézio fibras inferiores. Então, se vocês observarem aqui, ó, ele está ligado na linha nucal superior, tá? Vem em direção aqui à espinha da escápula, né? E ainda ele pega um pouco na extremidade acromial da clavícula, tá? Esse que eu acabei de falar aqui é o trapézio fibra superior, né? Bem como tem um ligamento aqui, que é a linha nucal, que é a extensão aqui do ligamento supraespinal, perdão, que ele também se liga aqui nessa região. Para vocês, o que é o mais importante aqui? Né? Para vocês, o mais importante é o trapézio fibras superiores. É porque é o trapézio fibra superior que vai atuar aí na região do pescoço e da cabeça, basicamente. Mas eu vou comentar aqui dos outros trapézios, né? Trapézio fibra transversa, ele se origina aqui, perdão, se insere aqui na espinha da escápula, e vai em direção aqui aos processos de T7, T8, T9, né? Perdão, que T8, T1, T2 e T3 e T4 mais ou menos, né? De T1 a T3, ok? Então mais ou menos aqui, ó, nessa zona. E por último nós temos o trapézio fibra inferior, fibras inferiores, que vai em direção aqui até a vértebra T12. Então, assim, ele é um músculo bastante grande, tá? Então, ele vai basicamente ter função no membro superior, né, em relação aqui às escápulas, e também no, no pescoço e cabeça, tá? Aqui na cabeça, ele estende o pescoço, né? Ele estende o pescoço e roda para o lado oposto, tá? Então, trapézio esquerdo roda a cabeça para o lado direito, ok? Mas, assim, tem função aqui, ele, né, eleva a escápula, ele aduza a escápula, né? Ou faz retração, ele faz abdução da escápula, mas isso já são funções específicas, tá? Agora a gente vem para os músculos infraioides, que a gente já até comentou, né, já está sabendo basicamente todos eles. Né? Nós temos aqui superiormente o músculo gênio ióide, né, separado aqui em duas fibras, saindo do corpo do ióide e vindo aqui na espinha mentual ou nas espinhas genianas. Nós temos aqui também. Vou só terminar esse aqui, pessoal, e aí a gente finaliza, tá? Vou só terminar os supriões. Nós temos também aqui a musculatura do músculo miloioide, o que faz o assoalho da cavidade oral, né? Obviamente ligado aqui na linha miloioide, né? E em parte aqui do corpo do ióide, ok? Esses dois músculos aqui, eles fazem o que? Elevação da laringe, né? Tanto superiormente quanto anteriormente, né? E, ao mesmo tempo, eles auxiliam no abaixamento, né? Na abertura aí da cavidade oral, tá? Da mandíbula especificadamente. Nós temos aqui também o outro músculo, ó, aqui, ó, que é o estiloioide, né, saindo aqui da face lateral do processo estiloide e ligando aqui basicamente no corpo e no corno inferior, perdão, no corno menor do ocioide. Tá? Esse aqui é o músculo estiloioide. E abaixo dele, né, nós vamos ter aqui o músculo digástrico. Tá? O músculo digástrico ele vai apresentar dois ventres, né? Nós verificamos um aqui inferiormente, né? O ventre anterior, e ele também apresenta um ventre posterior. Então, o ventre anterior está localizado aqui, o ventre posterior está localizado aqui em direção à face interna do processo mastoide, tá?
ele passa aqui por trás do músculo estiloioide, ok? Eu não vou comentar agora de inervação deles, mas basicamente a gente já sabe alguns nervos, né? No caso aqui desses dois, nós temos o nervo facial, né? E anteriormente aqui, deixa eu ver o que mais está faltando. Eu vou parar com vocês aqui na musculatura infraioide, então é um momento, eu vou cobrar de vocês aqui, ó, na D3. Merda, hein? Eu vou cobrar aqui para vocês até aqui a região de esôfago, ok? Essa parte aqui de músculos do pescoço eu não vou cobrar, tá? Depois eu vou verificar aí como é que eu vou fazer uma... Porque assim, a D3 ela vai acontecer segunda-feira, né? Então eu vou verificar se a gente consegue ter aula normalmente até a próxima semana, que, que vai ser só substitutiva, tá? Antes da substitutiva, a gente finaliza as aulas, tá? Porque aí, provavelmente, o próximo conteúdo eu não vou cobrar de vocês em prova, né? Mas aí eu vou ministrar mesmo assim, para não ter que repor depois, tá? Melhor fazer isso agora do que depois.